E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o cálculo da pensão por morte do INSS após a reforma da Previdência de 2019 é constitucional. E para entendermos melhor sobre esse assunto, nós convidamos aqui o advogado Jefferson Maleski, que é especialista em direito previdenciário, e você vai poder tirar suas dúvidas sobre esse assunto mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 3201-7720. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vamos começar explicando para o pessoal de casa, porque a gente só tem dúvida depois que a gente ouve falar, né? Ouve alguma informação a respeito. O que é esse cálculo? Como que era feito antes e o que muda? O cálculo antes da reforma da Previdência, ele era mais benéfico ao segurado, ao pensionista. O cálculo era 100% do valor do benefício quando o falecido era recebedor de algum benefício da Previdência e esse 100% passava como valor da pensão. Então, por exemplo, alguém que era aposentado recebia R$3.000, ele passaria uma pensão por morte para os seus dependentes de R$3.000. Se ele não era aposentado, se ele era um trabalhador que ainda não recebia benefício, era calculada uma aposentadoria por invalidez e essa aposentadoria por invalidez, esse valor também era 100% e passado para a pensão por morte. Como ficou depois da reforma de 2019? Para quem recebia o benefício, por exemplo, esse mesmo exemplo de alguém que recebia R$3.000 de aposentadoria, passou a apenas uma porcentagem, uma cota para os seus dependentes, de 50% uma cota familiar e mais 10% para cada dependente que ele deixasse. Então, se ele deixou apenas uma viúva, essa viúva receberia 60% desses R$3.000 que ele recebia. Agora, essa conta ficou pior ainda se quem faleceu depois de 2019 não era beneficiário, não recebia aposentadoria, não recebia nenhum benefício. Por quê? O cálculo da aposentadoria por invalidez, ele também teve uma redução. Ele começa aos 60% e vai subindo gradativamente, dependendo de quantos anos a pessoa tem, acima de 15 anos de tempo de contribuição. Ou seja, ficaria a partir de 60% no primeiro cálculo e o segundo cálculo a partir de 60% também. Isso reduziu o valor da pensão por morte em um patamar muito grande. Tanto é que hoje a maior parte das pessoas está recebendo pensão por morte no valor de um salário mínimo que é dividido entre todos os dependentes. E quem já fazia uso desse direito, vamos dizer assim, quem já recebia essa pensão, após esse cálculo, vai ter revisão nesse valor que ela recebe ou não? Infelizmente, a pessoa tem que olhar se o óbito aconteceu antes ou depois da reforma da Previdência, que foi 13/11/2019. Se o óbito aconteceu depois, esse cálculo foi validado pelo STF, mesmo sendo um cálculo pior, mais prejudicial. Então, não tem revisão, nesse caso, do cálculo da pensão. Agora, se o óbito for anterior à reforma, esse óbito caiu nas regras melhores, nas regras de cálculo antigas. Mesmo que se peça hoje, vai se aplicar a regra de cálculo melhor. E quem tem direito a 100% desse cálculo? As leis, elas fazem alguma distinção em alguns casos. Por exemplo, se algum dos dependentes, se ele é inválido ou pessoa com deficiência, o valor da cota sobe para 100%. Um outro exemplo, se o motivo do óbito, da morte, o motivo da morte do segurado falecido foi acidente de trabalho ou doença do trabalho e ele não era segurado, não era beneficiário, não recebia um benefício, o cálculo também vai ser de 100%. Então, isso não são teses jurídicas, isso está previsto também na lei. Então, existem essas opções para ficar atento se os dependentes um deles era inválido ou pessoa com deficiência e se o motivo do óbito foi acidente ou doença do trabalho.
Tá chegando pergunta aqui no 32017720, então se você tem dúvidas sobre esse assunto, sobre essa pensão por morte, quem tem direito, quanto que eu poderia receber, você que nem sabia que existia essa possibilidade, pode dar entrada, manda sua pergunta aqui, conta pra gente a sua situação, que o Dr. Jefferson vai ajudar a gente aqui a esclarecer. Chegou uma pergunta de um telespectador de Pontalina, é o Carlito Vieira. Ele está falando o seguinte, que ele mora em Pontalina, Goiás, no interior, né? Queria saber do doutor que ele tem 7 anos, que ele não aguenta mais trabalhar e ele não dá conta de ficar em pé nem sentar por conta da coluna. Só que ele não consegue se aposentar. Nesse caso, as pessoas beneficiadas por essa pensão por morte, elas têm que anteriormente ter um benefício como esse que o Carlito está tentando conseguir, né? No caso dele, se ele está querendo uma pensão, uma aposentadoria por incapacidade permanente, é necessário que ele vá atrás de documentos que comprovem que ele não pode trabalhar em mais nada. A incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, ela afasta a pessoa, ela tem que ter uma incapacidade para qualquer tipo de trabalho. Se ficar comprovado em documentos médicos, ele faz a perícia pelo INSS. Se o INSS concordar com esses documentos médicos, ele já recebe administrativamente essa aposentadoria. Se o INSS discordar, ele tem uma segunda chance de levar para o Poder Judiciário e lá passa para uma perícia judicial, onde ele vai ter mais uma oportunidade de poder comprovar que ele está incapacitado para o trabalho. Doutor, voltando aqui a respeito da pensão por morte, se for muito idoso e a família só tivesse essa fonte de renda, como que fica a renda dessa família? Por exemplo, morre um idoso que ele era a única fonte, recebia ali um salário, mas era a única fonte de renda daquela família e ele faleceu e ele deixou só uma viúva que não tem filhos dependentes. Como que fica a situação dessa viúva? Nesse caso vai ter que olhar quem se encaixa nos requisitos como dependente. Se ficou só a viúva, só ela vai receber. E vai pegar 60% do valor da aposentadoria dele. Então, se ele recebia R$6.000, 60% desses 6.000, vai dar 3.600 mais ou menos. Então, reduz bastante. O patamar de vida da pessoa era elevado, a família já estava acostumado com aquele rendimento. O STF decidiu que a pensão por morte não é para prover renda para os dependentes, é só um amparo provisório até que todos consigam se recuperar e voltar a trabalhar. Então essa foi a decisão do STF, inclusive do ministro Barroso, né, que foi o relator, e ele vai justamente balizar todas as decisões de hoje em diante, não só dentro do INSS, como também dentro do Poder Judiciário. Tá certo. Então, só para deixar claro, a pensão por morte, ela não é um benefício permanente. A pessoa que está recebendo não vai ficar recebendo ad eterna, né? Ela vai precisar, é só um suporte, não é isso? Hoje foi diminuído o número, antigamente ela era vitalícia, hoje foi diminuindo o número de pessoas que recebem ela pela vida toda. Para receber pela vida toda, só tem uma situação e a pessoa tem que preencher 3 requisitos. O primeiro deles é que tem que ser cônjuge ou companheiro, tem que estar convivendo em união com o falecido pelo menos há 2 anos, o falecido tem que ter contribuído a pelo menos 18 contribuições antes de falecer, e a viúva ou viúvo, ele tem que ter pelo menos 45 anos de idade. Então, se a pessoa for mais nova do que isso, ela vai receber 20 anos, 15 anos, 5, até 4 meses existe a possibilidade. Só acima de 45 anos para ser vitalício. Perfeito, então. Quero agradecer aqui a participação, né, a audiência do Reinaldo, lá de Goianira, disse que está acompanhando a gente. Reinaldo, se você tem alguma dúvida a respeito da pensão por morte, né, conhece alguém que pode estar em dúvida, ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, mas muito obrigada pela sua companhia, por estar acompanhando aqui o JBC. Doutor, o senhor pode continuar com a gente para responder mais dúvidas? Podem mandar que eu estou à disposição.